crimes, porque se de fato constatadas essas materializações, nós temos figuras tipificadas no nosso Código Penal. Então, quinta-feira, requerimentos que serão apreciados e a oitiva do sargento, deixe-me aqui, Luiz Marcos dos Reis. A segunda pergunta que você me faz sobre a pertinência de podermos ter quebras de sigilos, hoje pela manhã, eu, inclusive, a outros companheiros seus jornalistas, eu dizia, penso ser interesse do próprio ex-presidente, como da própria ex-primeira-dama, desejo deles próprios de fazerem a sua defesa, mostrando que não tem nada a temer. Se há aqui e acolá palavras nesse sentido, eles próprios diriam, estão aqui todos os nossos direitos à privacidade, nós abrimos os nossos sigilos, o telemático, o fiscal, o telefônico, exatamente para demonstrar aquilo que eles têm sustentado. Se eles se recusarem, dá a todos nós não apenas a ideia, mas uma linha própria de que aquilo que está sendo trazido ou que foi trazido, por exemplo, na semana passada, pelo senhor Delgatti, o que foi trazido ao longo dessas últimas terças e quintas em depoimentos, tenha o seu fundo de verdade. Senador, eu queria saber do senhor também a respeito do pedido na semana passada do próprio Delgatti Neto. Pedido não. Ele comentou, não dá para falar que um criminoso condenado a mais de 20 anos de prisão pediu alguma coisa aos parlamentares, desculpa. Ele comentou a possibilidade de uma cariação com o ex-presidente Jair Bolsonaro na própria CPI mista dos atos do dia 8 de janeiro. O ex-presidente sendo questionado, lembro que pelos repórteres, disse que não tem por que ele fazer a cariação com um condenado pela justiça, enfim. O senhor acha que essa ideia vai adiante ou não? Vocês vão começar a ouvir outras pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro, chegar nos financiadores, enfim? Nós não vamos perder de vista isso, porque os atos eles foram praticados por milhares de pessoas dispostas a trazer o caos, como de fato nós vimos naquele dia 8, não apenas os prejuízos menores de ordem material, e já foram muito grandes, volumosos, mas comparativamente aos riscos que nós, como sociedade brasileira, nós corremos, que foi a tentativa por parte destes de um período longo de meses, ensaiando e constituindo um discurso para que o 8 de janeiro pudesse ser produzido, que era o de colocar sob riscos nossas instituições, a harmonia entre os poderes e o próprio sistema presidencialismo e a forma republicana. Isso é fato. Para que isso acontecesse, você bem o diz e nós não estamos esquecidos, nós vamos chegar àqueles que foram os financiadores. Na verdade, Paula, há de se dizer, e eu tenho me repetido, todas essas informações, ou grande parte dessas informações, a Polícia Federal, o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal já as têm. Né? Eles já têm identificados esses que promoveram e esses que patrocinaram, materializaram, deram o dinheiro, conduzindo a essas milhares de pessoas as invasões das três sedes de poder. Também é a nossa preocupação, sim, e a CPMI tem colaborado. Alguns dos fatos, alguns depoimentos, vamos recordar que na semana passada, quando o senhor Walter Delgatti aqui esteve falando, e é importante quando ele se predispôs, inclusive foi uma das nossas indagações, se ele se predisporia a uma acariação, e ele disse com qualquer um dos citados, desde o ex-presidente, que o recebeu, e é algo que causa espécie, um presidente da República com tantas tarefas, com tantas obrigações, com tantos deveres e preocupações que é inerente ao governar um país, chamasse ao seu gabinete na Alvorada uma pessoa tida à vida como uma pessoa questionável, de postura e de comportamentos questionáveis, mas ele assim o fez. E também orientou para que o mesmo estivesse reunido com altas patentes, com generalato lá no Ministério da Defesa, para que pudessem elaborar questionamentos, documento para o Tribunal Superior Eleitoral. Por que não? Todo e qualquer instrumento, Paula, permitido no Código de Processo Penal, que possa levar a consubstanciar a verdade de provas, ou a verdade de denúncias, ou a verdade de acusações, tudo o que for possível, permitido legalmente, eu penso que nós devemos nos aproveitar no sentido melhor da palavra.
a cariação não foge a essa linha. Senador, muito obrigada, bom trabalho para vocês por aí, porque vocês ainda têm reforma tributária. Hoje a gente está na expectativa na Câmara para ver quais as modificações que vocês fizeram no Senado do arcabouço fiscal, que podem ser mantidas ou não. Muita coisa pela frente. Obrigada pelo seu tempo, senador. Até a próxima. Eu é que te agradeço, Paulo. De fato, nós temos aí uma grande tarefa, que é a de entregar ainda este ano a reforma tributária aprovada, melhorada, aperfeiçoada, é fundamental, como também expectantes estamos pela conclusão da apreciação do novo marco do regime fiscal, que foi aprovado com 3 mudanças apenas, e nós esperamos que essa semana seja definitivamente concluído na Câmara. Um abraço a todos, boa tarde. Abraço, senador. Faltam 5 minutinhos para as 4 horas da tarde. Tem intervalo, aquela modificação de praxe aqui no estúdio. E a gente volta já já com o nosso jornal. Vem aí, a 29ª edição do Prêmio Master Imobiliário.